Olá! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje vamos mergulhar em um tema fascinante, a relação entre o estoicismo e a religião. Vamos explorar como esses dois sistemas de pensamento se interconectam e como podem influenciar nossas vidas de maneira profunda e significativa. Prepare-se para uma jornada de descoberta e sabedoria. Para começar, precisamos entender o que é o estoicismo. O estoicismo é uma filosofia antiga que surgiu na Grécia no início do século III a.C. Foi fundada por Zenão de Cítio e desenvolvida por filósofos como Epíteto, Sêneca e Marco Aurélio. O estoicismo ensina que a virtude é o bem supremo e que devemos viver de acordo com a razão e a natureza. Os estoicos acreditam que devemos focar no que podemos controlar e aceitar com serenidade o que não podemos mudar. Isso nos ajuda a lidar com as adversidades da vida e a encontrar paz interior. A filosofia estoica é prática e nos oferece ferramentas para enfrentar os desafios diários com resiliência e sabedoria. Vamos agora explorar a relação entre o estoicismo e algumas das principais religiões ocidentais, começando pelo cristianismo e o judaísmo. Cristianismo. O estoicismo influenciou muitos pensadores cristãos primitivos. Os princípios estoicos de virtude, autocontrole e aceitação da vontade divina ressoam com os ensinamentos cristãos. Por exemplo, a ideia estoica de aceitar o destino é semelhante à noção cristã de confiar na providência divina. A oração cristã da serenidade, que pede a aceitar as coisas que não posso mudar, coragem para mudar as coisas que posso e sabedoria para distinguir uma da outra, reflete claramente a filosofia estoica. Ambos os sistemas de pensamento enfatizam a importância de viver com virtude e serenidade, independentemente das circunstâncias externas. São Paulo, em suas cartas, apresenta uma perspectiva estoica quando fala sobre a importância da paciência, da perseverança e da aceitação das circunstâncias da vida como parte do plano divino. Ele encoraja os cristãos a se alegrarem nas tribulações, pois elas produzem perseverança, caráter e esperança. Judaísmo. No judaísmo, especialmente durante o período helenístico, houve uma interação significativa com a filosofia estoica. Fílon de Alexandria, um filósofo judeu, incorporou muitas ideias estoicas em suas obras, tentando harmonizar a filosofia grega com a teologia judaica. Ele enfatizou a importância da razão e da virtude, conceitos centrais no estoicismo. Fílon acreditava que a razão era um dom divino que nos permitia compreender e seguir a vontade de Deus. Para ele, viver de acordo com a razão era viver de acordo com Deus. Essa visão está em sintonia com a crença estoica de que a razão é a parte mais nobre do ser humano e a chave para uma vida virtuosa. Agora, vamos explorar a relação entre o estoicismo e algumas das principais religiões orientais, como o budismo e o hinduísmo. Budismo. Há várias semelhanças entre o estoicismo e o budismo. Ambos enfatizam a impermanência da vida e a importância de controlar as reações emocionais. O budismo ensina que o apego é a raiz do sofrimento, enquanto os estoicos acreditam que o desejo e a aversão excessivos são fontes de perturbação. No budismo, a prática da meditação ajuda a desenvolver a paz interior e a clareza mental. Da mesma forma, os estoicos praticam a reflexão diária para manter a mente tranquila e equilibrada. Ambos os sistemas de pensamento promovem a aceitação das circunstâncias da vida e a busca pela serenidade interior. Um exemplo claro dessa conexão é o conceito budista de não apego. Assim como os budistas acreditam que devemos desapegar dos desejos e das expectativas para alcançar a iluminação, os estoicos ensinam que devemos desapegar das coisas que estão fora do nosso controle e focar apenas no que podemos influenciar. Hinduísmo. No hinduísmo, a ideia de viver de acordo com o Dharma, ou dever moral, pode ser comparada ao conceito estoico de viver em harmonia com a natureza. Ambos os sistemas destacam a importância de aceitar o papel e as circunstâncias da vida com serenidade e cumprir os deveres com virtude e retidão. O conceito de karma no hinduísmo, que se refere às ações e suas consequências, também tem paralelos no estoicismo. Os estoicos acreditam que nossas ações devem ser guiadas pela virtude e que devemos aceitar as consequências de nossas ações com equanimidade. Essa aceitação serena das circunstâncias da vida é uma característica central tanto no estoicismo quanto no hinduísmo. Vamos agora explorar algumas práticas e aplicações do estoicismo e como elas se relacionam com as práticas religiosas. Reflexão diária.
Tanto os estoicos quanto muitos religiosos praticam a reflexão diária. Os estoicos recomendam revisar as ações do dia para avaliar o que foi feito de acordo com a virtude. De forma semelhante, muitas tradições religiosas encorajam a oração ou a meditação como formas de autoexame e crescimento espiritual. A prática da reflexão diária nos ajuda a desenvolver a autoconsciência e a melhorar continuamente nosso comportamento. Ela nos permite identificar áreas em que podemos crescer e nos tornar mais virtuosos. Essa prática é uma ferramenta poderosa tanto para a filosofia estoica quanto para a vida espiritual. Aceitação e resiliência. A aceitação estoica do destino, chamada amor fati, amor ao destino, tem paralelos em muitas religiões que ensinam a aceitação da vontade divina ou do karma. Essa aceitação promove a resiliência diante das adversidades, uma qualidade valorizada tanto pelos estoicos quanto pelos praticantes religiosos. No cristianismo, por exemplo, a aceitação da vontade de Deus é vista como uma forma de fé e confiança na sabedoria divina. No budismo, a aceitação da impermanência e do sofrimento como parte da vida é fundamental para alcançar a paz interior. No hinduísmo, aceitar o próprio dharma e cumprir os deveres com equanimidade é uma expressão de devoção e sabedoria. Apesar das semelhanças, é importante reconhecer as diferenças entre o estoicismo e as religiões. Natureza filosófica versus teológica. Enquanto o estoicismo é uma filosofia prática que foca na ética e na lógica sem invocar deidades ou rituais, as religiões geralmente envolvem práticas de culto, rituais e uma teologia que trata de deidades, vida após a morte e outras crenças sobrenaturais. O estoicismo se concentra na melhoria pessoal e na compreensão racional do mundo, enquanto as religiões abordam questões existenciais mais amplas e frequentemente envolvem a comunidade e tradições sagradas. Essa diferença fundamental faz com que o estoicismo seja uma filosofia acessível a pessoas de diferentes crenças religiosas, enquanto as religiões oferecem um conjunto mais abrangente de práticas e crenças. Espiritualidade. Apesar de suas diferenças, muitas pessoas encontram valor espiritual no estoicismo, utilizando seus ensinamentos para complementar suas crenças religiosas. O enfoque estoico na virtude, na serenidade e na sabedoria pode ser uma ferramenta poderosa para qualquer caminho espiritual. Os ensinamentos estoicos sobre a aceitação, a resiliência e o autocontrole podem enriquecer a prática religiosa, ajudando as pessoas a lidar melhor com os desafios da vida e a viver de forma mais plena e consciente. A filosofia estoica pode ser vista como um complemento valioso para qualquer tradição espiritual, oferecendo insights práticos e profundos sobre como viver uma vida virtuosa e significativa. Em resumo, o estoicismo e a religião compartilham muitos pontos de contato, especialmente no que diz respeito à ética, à virtude e ao enfrentamento das dificuldades da vida. Embora sejam diferentes em sua natureza e abordagem, ambos oferecem ferramentas valiosas para enfrentar a vida com mais resiliência, sabedoria e paz interior. Seja você religioso ou não, os ensinamentos estoicos podem complementar sua jornada espiritual e ajudá-lo a viver de forma mais plena e consciente. A relação entre o estoicismo e a religião nos mostra que há muitas formas de buscar a verdade, a sabedoria e a felicidade, e que podemos aprender muito ao integrar diferentes perspectivas e práticas em nossa vida. E aí, gostou de aprender sobre essa conexão entre o estoicismo e a religião? Se sim, inscreva-se no canal, dê um like no vídeo, e comente quais assuntos gostariam de ver aqui, para que eu possa continuar criando mais conteúdos no futuro. Até a próxima!